Vamos calcular então a área do pentágono regular. E aí, para isso, a gente vai usar as mesmas estratégias que a gente tem usado até então, de dividir o nosso polígono regular em triângulos congruentes. Para isso, eu preciso determinar onde está o centro do meu polígono, né? Nesse caso, vamos chutar que ele está mais ou menos por aqui. E aí eu vou traçar os lados que saem de cada um dos vértices do meu pentágono e vão até o centro, que eu mais ou menos estimei, né? Não vai ficar perfeito, mas não tem problema. É basicamente um esboço isso mesmo. E aí, desenhando esses 5 triângulos, eu noto que eles, enfim, dividem o pentágono em 5 partes iguais. E eu consigo determinar quanto mede esse ângulo que eu estou traçando. Quanto mede esse ângulo? Basicamente, toda a minha circunferência mede 360 graus. E eu sei que esse ângulo enxerga esse arco. E esse arco é justamente 1/5 do arco da circunferência. Ou seja, se a circunferência mede 360 graus, esse ângulo que eu desenhei vai medir 360 sobre 5, o que daria 72 graus. Então, cada um desses ângulos centrais aí medem 72 graus. Agora, além disso, eu tenho a informação de que esse lado mede R, esse lado mede R e aqui mede 10 centímetros. Por esses dois lados medirem R, a gente sabe que isso se trata de um triângulo isósceles. E aí, por se tratar de um triângulo isósceles, esses dois ângulos têm que ser congruentes. Se eles são congruentes, eu consigo descobrir quanto eles valem, porque a soma dos meus ângulos internos tem que dar 180 graus. Então eu tenho que 2α mais 72 tem que ser igual a 180. E aí, no final das contas, a gente chega que 2α é 108 graus e que, portanto, alfa seria 54 graus. Então a gente consegue determinar aqui quanto vale cada um desses ângulos. E aí, com isso, a gente já tem muita informação sobre esse triângulo, a gente já consegue resolver o nosso problema. Qual que é o nosso problema? A gente precisa descobrir a área desse triângulo, porque descobrindo a área dele, eu consigo a área do pentágono todo multiplicando apenas essa área do triângulo por 5. Como é que eu faço para determinar a área desse triângulo? A gente aprendeu que tem algumas maneiras diferentes para a gente conseguir fazer isso. Uma das que a gente viu era usando o seno de 72 graus, e aí eu multiplicaria o seno de 72 graus por R de novo e por meio. Mas aqui a gente não sabe quanto vale o R. Então, essa estratégia ainda não ajuda a gente tão diretamente. A gente teria que primeiro descobrir quanto vale o R para então fazer isso. Qual é a outra estratégia que a gente pode usar? É justamente aquela que eu estava explicando sobre o apótema. O apótema ajuda a gente nesse tipo de problema, porque ele coincide com a altura desses triângulos congruentes quando a gente faz essa divisão do polígono em vários triângulos. Ou seja, descobrindo o apótema, eu consigo fazer a área da base, né? Eu consigo fazer a área é igual a base vezes a altura sobre 2. E é justamente isso que a gente vai tentar fazer. Como a gente faria para descobrir essa altura ou esse apótema? Bom, a gente consegue usar as relações trigonométricas. Isso formou um triângulo retângulo. Então eu sei que a altura sobre 5 tem que ser igual a tangente de 54. Mas Gui, de onde você tirou esses 5? A gente tem que lembrar que no caso de um triângulo isósceles, quando a gente pega o lado oposto ao ângulo diferente, né? No triângulo isósceles a gente tem dois ângulos iguais e um diferente. Quando a gente pega o lado oposto a esse ângulo diferente, ou seja, esse aqui nesse caso, a altura relativa a esse lado coincide com a mediana e com a bissetriz também. Então, por coincidir com a mediana, eu consigo determinar que essa medida aqui vale 5 e essa também vale 5 centímetros. E aí, por conta disso, eu sei que a altura, que seria o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é esses 5 centímetros, tem que ser igual a tangente de 54 graus, que foi dada no enunciado, e é igual a 1,38. Só um cuidado, eu só posso usar isso porque estamos falando do lado oposto ao ângulo diferente. Se a gente estivesse falando do lado oposto a 54 graus, por exemplo, que seria o raio, a gente não poderia afirmar que a mediana coincide com a altura. Na verdade, elas não coincidiriam, né?
Isso só acontece em todos os lados do triângulo equilátero ou em um caso específico no triângulo isósceles, que é em relação ao lado oposto ao ângulo diferente. Tendo lembrado disso, então, a gente consegue determinar que a altura tem que ser 5 vezes 1,38 e isso resulta em 6,9 centímetros. Se a altura ou o apótema é 6,9 centímetros, a área tem que ser 6,9 vezes 10 sobre 2. Isso a área de um dos triângulos, de um dos 5 triângulos. Ou seja, isso aqui daria 69 sobre 2, o que resulta em 34,5 centímetros quadrados. Para terminar, a área desse pentágono seria 5 vezes 34,5. Então, a área final desse pentágono seria 172,5 centímetros quadrados.